isso, rapaziada, e o Gigante da Colina venceu o jogo em São Januário diante do Atlético Paranaense por 2-1 de virada, rapaziada. Galera, um jogo muito atípico, porque o Vasco, dentro dos seus domínios no primeiro tempo, deixou o time do Atlético Paranaense gostar do jogo, e ali o Atlético conseguiu abrir o placar com o Gabriel, com uma falha defensiva ali do meio de campo, tanto os dois volantes como o sistema defensivo como um todo, que sempre, infelizmente, acaba falhando, mas ainda bem que no segundo tempo o time mudou, e aquilo que o Verratti falou na saída de campo, mudou a postura, mudou a atitude, e é isso que o torcedor quer ver do Vasco, é isso que o torcedor quer ver dos jogadores, não só do técnico com as mudanças tática e técnica, mas sim postura. Lembrar que estão jogando dentro de casa. O Vasco hoje fez uma partida até os 20 minutos do segundo tempo pavorosa. Pavorosa, um time espaçado, errando muito passe, e parecia que o Atlético Paranaense estava dentro de casa, dentro dos seus domínios. Pois bem, conseguimos o gol de empate no contra-ataque aos 24, 25 minutos mais ou menos, e um contra-ataque de um cara que eu mesmo estava criticando bastante no primeiro tempo, que muitas vezes impedido, toda vez que tinha a oportunidade de estar com uma bola no pé, fazia algumas besteiras, tomava algumas decisões erradas, que foi o Emerson Rodrigues. No segundo tempo, se redimiu e conseguiu fazer um belíssimo gol, que ele finge que vai dar o corte para dentro, tira do Thiago Heleno e bate no canto do goleiro do Atlético Paranaense, empatando o jogo e abrindo o placar para o time do Vasco. Depois disso, rapaziada, o Vasco conseguiu controlar as ações, fez o gol da virada com um excelente gol, que eu não sei porquê, que daqui a pouco vai acontecer um lance semelhante àquele que aconteceu no gol do Hugo Moura, e a arbitragem vai dar. Por quê? A arbitragem brasileira não tem critério, rapaziada. Não tem critério. E hoje o Vasco mostrou que tem condições de brigar com times lá de cima? Tem. Mas, infelizmente, temos que falar isso aqui. Não é porque o Vasco ganhou que nós vamos estar passando pano, vamos estar tampando o sol com a peneira. O Vasco precisa urgentemente de reforços. O Vasco precisa de zagueiros. O Vasco precisa... Hoje eu vi que o Vasco precisa de mais um volante que dê uma sustentação maior ali atrás. Os jogadores precisam ver que não é somente o técnico que tem que ficar orientando. Eles são profissionais. Eles recebem para desempenhar o papel dentro de campo, e lembrar que existe 20 mil pessoas que estão dentro do estádio torcendo por eles. E eles fazer o mínimo possível, que é jogar bola decentemente dentro de casa. Quando nós vemos, e muitos adversários antigamente falavam que São Januário é um território hostil para jogar bola, é por causa da torcida. Mas por causa dos jogadores dentro de campo, esses jogadores que estão no Vasco hoje, fica difícil de falar isso, porque os times que vêm de fora aqui brincam com o Vasco. Brincam com o Vasco. Isso não pode acontecer. Como o Verratti falou no final do jogo aí, na entrevista que ele deu, ele falou assim: nós não jogamos bem o primeiro tempo. Não jogamos bem. Temos que lembrar que estamos dentro de casa e temos que mudar a postura. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Vasco mudou. O Vasco mudou a postura e conseguiu empatar e conseguiu a virada. Conseguiu a virada. E esse jogo podia ser hoje uns 3-1. Mas o juiz deu na telha dele e falou assim: eu vou anular esse gol porque o Verratti atrapalhou o Thiago Heleno. E é incrível, né, rapaziada? Se você for olhar o lance, felizmente vamos sempre falar de arbitragem, mas se você for olhar o lance, no momento que o Payet cruza a bola, o Verratti claramente está impedido, mas a bola não iria para o Verratti, porque não teria como, foi com muita força, iria chegar no Hugo Moura do outro lado. E nesse momento tinha dois jogadores do Atlético Paranaense, que era o Thiago Heleno, que estava marcando o Verratti, e um outro jogador que agora não me recordo o nome, que veio chegando, fazendo a cobertura, que a bola passa, depois que o Thiago Heleno resvala na bola, a bola passa e sobra para o Hugo Moura, que dá um voleio lindo e faz aquele gol. Podia ter presenteado o Hugo Moura. Para mim, foi gol. E para muitos torcedores foi gol. Mas o juiz quis estragar, né? Ele quis estragar
esse presente, né, pro Hugo Moura. Hoje era o dia de se redimir, a gente falava até nos grupos aqui, que hoje era o dia de Hugo Moura se redimir daquele primeiro jogo que ele fez no retorno, quando estreou, no primeiro turno, quando ele estreou com a camisa do Vasco, diante do próprio Atlético Paranaense, onde ele é expulso. No lance infeliz lá que ele acaba num contra-ataque puxando o jogador do Atlético Paranaense e é expulso. Então, hoje o Vasco foi coroado com pouco mais de 30 minutos de jogo, que conseguiu jogar bola. Vou ser sincero, eu já estava jogando a toalha, como a questão do Vasco na próxima quinta-feira. Porque se continuar entrando com essa postura, com esse mesmo desempenho que entrou hoje, com essa mesma mentalidade de covarde, vai ser difícil ganhar. Vai ser difícil se classificar. Agora, se entrar com essa mentalidade que entrou depois dos 20 minutos do segundo tempo, temos condições sim de sair com a classificação da Copa do Brasil. Mas isso depende, não somente, a gente estava até discutindo sobre isso, a questão do Paiva, muitos concordam que o Paiva não é técnico para o Vasco. Eu tenho um meio termo nisso, eu acho que ele errou em algumas situações, né? Hoje mesmo, não sei se foi clínico ou não sei o que aconteceu com a questão do Adson, mas ele tirou o Adson e botou o Ryan. Ele muda a questão da intensidade do time. O Adson, ele dá mais volume de jogo pelo aquele lado ali, ele tem o drible, ele tem a velocidade, e ele tirou isso um pouco. O Ryan não tem essa velocidade. O Ryan até que ajudou no contra-ataque ali do gol do Emerson Rodrigues, mas não é a mesma coisa do Adson. São características diferentes de um do outro. Mas tudo bem, ainda bem que surtiu efeito, que o time mudou a sua mentalidade, lembrou que estava jogando dentro de casa e conseguiu o resultado. E eu falei no vídeo mais cedo, vou deixar aqui para você ver no card, que eu falei que iria ter gol do Verratti. Só errei o placar. Eu acertei, falei que ia ser 2-0, mas foi 2-1. Acertei somente que o Verratti ia fazer gol e que seria 2 gols do Vasco. Mas, rapaziada, é bom. Hoje agora o Vasco está na 8ª colocação, passando o time do próprio Atlético Paranaense. Se você for olhar aqui, ó, Vasco em 8º, abaixo do Cruzeiro com 37 pontos, o Vasco com 31. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos diante do Cuiabá ainda. Se vencer esse jogo, salvo engano, acho que é em casa, esse jogo é em casa, em São Januário. Se o Vasco ganhando, o Vasco vai a 34 pontos. E isso ajuda bastante, porque distancia desse pessoal aqui de baixo, ó. O Vasco tem que passar a olhar aqui para cima. E os jogadores têm que ver isso também, rapaziada. Os jogadores têm que ver isso aqui, ó. Essa posição aqui, ó. Isso aqui deve ser, onde eu tô passando o mouse aqui, ó. Deve ser aonde o Vasco deve querer brigar. Aqui é o local. Ver o Botafogo fazendo uma excelente campanha, o próprio Fortaleza. Quem diria que o Fortaleza estaria aqui? O Fortaleza foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. Então, o Vasco tem todas as condições de brigar na parte de cima da tabela. Agora tem que mudar, os jogadores têm que ter a mesma mentalidade. Hoje, o Vasco conseguiu segurar. E eu acho que se o Vasco tivesse o Verratti no jogo passado, nós não teríamos perdido o jogo. Porque o Verratti sabe fazer aquilo que o jogador brasileiro tinha de muito bom, que era a catimba. Aquela segurar a bola, fazer aquele antijogo clássico, né, de se jogar, de fazer fingir alguma falta para conseguir um perdão, né, vamos dizer assim, do juiz. Mas é isso, rapaziada. Hoje conseguimos uma excelente vitória de virada. Poderia ser 2 vitórias de virada, mas infelizmente a da semana passada não veio, domingo passado, retrasado, não veio, mas hoje veio. E fomos coroados com o gol do Verratti, que merece muito. É um cara que se doa, que batalha muito para conseguir ter aquilo que o Ramon Dias falou dele na entrevista ontem. É um atacante extraordinário. Ele é um atacante extraordinário. Aquele espaço da grande área ali, uma bola cruzada para ele, como o Leandrinho cruzou, com perfeição, é difícil, cara. É difícil. Mesmo um Atlético com 3 zagueiros. 3 zagueiros não conseguiu segurar o Pablo Verratti. O nosso pirata, rapaziada. O nosso pirata é brabo mesmo. Ele é brabo. Rapaziada, então vamos dormir tranquilo. Vamos dormir tranquilo. Descansar. Temos amanhã, temos terça-feira, quarta
E na próxima quinta-feira enfrentaremos mais uma vez esse time do Atlético Paranaense, um time encardido, zoado. Mas foi bom para nós conseguirmos desempenhar um bom futebol, pelo menos com 30 minutos, de 25 a 30 minutos, e mostrar que o Vasco tem condições sim de brigar por uma vaga na Copa do Brasil, né? Nas semifinais da Copa do Brasil. Então vamos acreditar, né, rapaziada, que vai dar tudo certo. Depende agora de o Pedrinho se movimentar, tem que ser ágil no mercado aí, conseguir contratações, tem que contratar zagueiro, tem que contratar mais um atacante, a gente precisa de atacantes de lado, precisa acho que de mais um meia de ligação. O Payet é um jogador muito bom, craque, mas tem hora que deixa a desejar. Ele falha muito, deixa de correr, deixa de se entregar um pouco mais. Acho que precisaria de um pouco mais de entrega para que o Vasco pudesse alcançar coisas maiores nesse campeonato. Com ele. O Coutinho, infelizmente, não pôde jogar, com questão do Covid aí, que foi diagnosticado com Covid. O David com um problema na face, né? Incrível, uma situação complicada. Mas ainda bem que quem substituiu o David conseguiu fazer o gol hoje e se redimir, né, do primeiro tempo horroroso que foi feito, não só dele, mas de todo o time do Vasco. Não é isso, rapaziada? Então é isso. Esse é o canal Eu Torço Pro Vasco. Foi muito bom ter você por aqui até esse momento. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no YouTube, rapaziada. Valeu, tamo junto e é muito bom torcer pro Gigante da Colina. Fui!